Porque o que se conhece, gramaticamente falando, pastor é aquele que cuida de ovelhas, né? Que cuida de ovelhas naturais. Aquele animal que a gente já sabe, conhece, né? E essa pessoa que cuida desse animal tem o título de pastor. E a ovelha é um mamífero herbívoro, né? Ou seja, ele só se alimenta de vegetais. Então ele não é carnívoro, em caso, né? Então ele é herbívoro. E através da criação, ele produz para a sociedade a lã, né? A carne também dele, a gente se alimenta, leite e o couro, como outros animais também, né? E principalmente na época passada, isso não eram muito valiosos, né? Porque essa produção desses bens aqui é fundamental para o ser humano, para o homem. Ovelha é a fêmea. No geral a gente chama ovelhas, mas na verdade a ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho da espécie e o cordeiro é os mais jovens ou os filhotes. Por isso que chama cordeiro, né? Por isso que a gente fala, o cordeiro de Deus tira o pecado. Então, essa relação de cordeiro, mas todos têm a mesma espécie, né? Então, ovelha, carneiro, cordeiro. A gente chama, no geral, todos de ovelhas. As ovelhas, no natural, elas não têm praticamente autodefesa. Tá? Elas não foram, né, criadas com recursos defensivos. Elas são muito vulneráveis, né? Sujeitas aos seus predadores. No caso, normalmente serão lobos, raposas, onças, certos tipos de gaviões e alguns outros mais. Mas, no geral, a gente vai falar muito dos lobos, né? Os lobos são aqueles que arrebatam as ovelhas. É um animal, assim, de comportamento pacífico, ingênuo, então ela não tem malícia nenhuma, por isso que acaba sendo de fácil vulnerabilidade, né, para os predadores. Acaba ficando muito acuada em certos momentos, né, amedrontada com os ataques, com as ameaças dos seus predadores, e sendo vulnerável. Mas ela é domesticável, então ela consegue ter relação com o homem, né, ela consegue conviver entre pessoas. Por isso que surge aí a figura pastoral, né, do pastor. E ela tem a capacidade, dada por Deus, de reconhecimento de outros seres. E o homem também, né, de outras espécies. Reconhece a face, isso é uma coisa importante, curiosidade importante, ela consegue reconhecer a face de alguém que ela já viu algumas vezes, então ela fica guardando, então quando vê a face daquela pessoa ou um outro animal, ela reconhece quem é, né? Os outros animais tudo é tudo igual, né? Então não vai dar para saber quem é direito, mas o ser humano sim, é tudo diferente, então ela guarda a imagem de cada pessoa, tá? Que ela convive, né? É lógico que não é no primeiro dia, mas vai adquirindo essa memorização, é uma capacidade dada por Deus para a ovelha, tá? Ela reconhece a face, a voz, né? Por isso que a ovelha ouve a voz do seu pastor, aquela história, porque ela sabe distinguir vozes, né? O som, para ela, fica bem claro a distinção de um em relação ao outro. Então, se ela convive com a voz ali falando constantemente, ela acaba guardando aquele som, e então quando ela ouve, ela já sabe quem é, ou ela já sabe que é conhecido, né? E também até pelo cheiro, né? Nem tanto, mas é pelo cheiro, como muitos animais. Então tudo isso é importante porque não foi à toa que o próprio Jesus escolheu essa forma de comparação da relação das pessoas para com Deus. Isso já no Velho Testamento, né? Salmo 23 é de quando? Do Novo ou do Velho? Do Velho. E já ali está um salmo inteirinho que traz essa relação de Deus, né, com o Senhor é o meu pastor. Jesus não estava ainda, né, em evidência ainda. Lógico que ele já existia, mas ele não estava em evidência. Então, ali era direto o Pai. Então, o Senhor é o meu pastor. Né? Aí começa a falar, deitar-me faz em vez de pai. Então, quer dizer, na verdade, a vida toda da ovelha estava ali relacionada
a esse pastor, no caso, na relação com Deus. Então não é à toa que é feita essa relação, essa comparação. É baseado o quê? Nas próprias características e comportamento do animal. Amém, gente? A ovelha, né? Não sei se você vai gostar de saber que você é comparado a uma ovelha, mas não é culpa minha, me desculpa, viu, Tiago? Não fica olhando feio para mim, não. Não tem nada a ver com isso, tá aqui, meu. Vai discutir com o rei Davi, o apóstolo Paulo. Eu não tenho nada com isso, não. Eu estou aqui no século XXI só pregando o que foi escrito. Amém, gente? Vamos lá. Então, por tudo isso que eu falei, eu creio que vocês vão concordar, que ela necessita de ajuda, né? De uma outra espécie da criação, no caso do homem, né? Não dá para tudo isso que ela, todas as suas limitações, suas fraquezas, faz com que a gente entenda que só tem um outro ser, né, criado que possa cuidar de uma ovelha. E quem? O ser humano. Amém, gente? Isso é interessante, né? Porque os animais, no geral, a gente vê os animais vivendo independentemente do homem, certo? A maioria deles, né? na selva, nas florestas, por aí afora, no mar, né? no ar, mas não tem necessidade da existência do homem para que haja sobrevivência para esses animais. Eles têm o seu ciclo, né? Tem o seu tempo de vida, acabam servindo para a cadeia alimentar, lógico, tem tudo isso, mas não vou entrar aqui nessa área de biologia, mas eu quero dizer para você o seguinte, que no caso da ovelha, especificamente, é como se ela já fosse criada com essa intenção. É como não, é verdadeiro, né? A gente comprova que Deus fez a ovelha pensando em tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Fez com que ela fosse necessitada para sobreviver, de ser cuidada, protegida por um ser humano. Que não há nenhum outro ser que possa substituir, né, para trazer esses cuidados. Tem que ter uma mente que pensa, né, que está ali acompanhando, que analisa, então, o ser humano. Então, a ovelha, ela diretamente, naturalmente, ela depende do homem, dos cuidados humanos. Para que proteja ela, né, que é uma primeira coisa, porque a ovelha dispersa, abandonada, ela é fácil aos predadores, ela então não vai conseguir sobreviver muito tempo. Muito pouco tempo ela já, com certeza, vai ser derrotada nas suas condições de vida e será, né, poderia haver até extinção se não tivesse a ação do homem aí presente. Então, o pastor, já dos tempos passados, chegavam eram os pastores, na verdade, né? Não eram só, dependia do tamanho do rebanho, mas eles faziam revezamento de horários. Então tinha pastores da noite e do dia, era 24 horas, porque o perigo era constante. Inclusive não só para os predadores animais, como também para o predador humano, né? Que a gente conhece quem é, né? Os ladrões. De todas as épocas existiram e também existia. E era um animal muito valioso comercialmente. Então, os pastores tinham que estar de noite cuidando delas, protegendo elas, acompanhando como elas estão. Inclusive para não permitir que algumas fugissem, né, ou que houvesse qualquer acidente, alguma coisa com elas. Por elas serem tão limitadas, até fisicamente elas se mostram assim, bastante limitadas. A alimentação, para ir até as pastagens, então era necessário que os pastores levassem elas até os pastos e esperassem elas se alimentarem para poder trazer de volta para o aprisco. Amém, gente? Imagina a ovelha indo sozinha para o pasto, aí os lobos já estavam ali, né, em volta, preparados para abocanhar. Então os pastores tinham que acompanhar todo esse processo. Então era o dia a dia direto, né, constante da vida delas, era necessária a presença de um pastor, ou de vários pastores, né, dependendo da quantidade. Então, para alimentar,
para tomar água, onde elas tomavam? Nos rios, nas fontes de água. Então tinham que levar até lá, e os pastores tinham que acompanhá-las até lá e trazer. Então todo esse processo. E aí traziam de volta para o aprisco. E tudo isso deixa claro uma coisa também, uma característica importante, não só da ovelha, como de muitos animais. É necessário para a sua sobrevivência viver em rebanho, em grupo, né? Senão também nada feito, não há de sobrevivência que pudesse haver se elas não estiverem arrebanhadas, né? Em grupos. Além de toda essa proteção, precisava estar em grupos. Então seriam essas, assim, a base das características da ovelha natural. Já falando no assunto aqui, os pastores tinham como instrumento principal para cuidar dessas ovelhas uma coisa chamada cajado, né? Nós já ouvimos falar muito. Então era uma vara, normalmente de madeira, só que ela tinha um formato especial. Numa das pontas ela formava um gancho, sabe? Um gancho, ela faz um meio círculo. Porque aquela é a parte que ajudava os pastores no tratar delas, no resgatar elas. Então, esse cajado tanto servia para correção, né? Para dar umas batidinhas no bumbum, para não para lá nem para cá, né? Para puxar, né? Também eles colocavam com esse gancho, puxavam aqui, elas voltavam para onde tinha que ser, né? Para também intimidar os predadores, que muitas vezes vinham, até mesmo quando os pastores estavam presentes, eles vinham ao ataque. Então os pastores usavam essa vara para se defender, né, dos predadores que vinham contra as ovelhas, para a condução delas, lógico, e até para resgatar algumas que caíram num buraco, em algum lugar inadequado, aí puxavam elas com essa vara. Então esse é o cajado, né? Então esse é o básico sobre a condição de uma ovelha e as suas necessidades para a sua sobrevivência, né? O cuidado de alguém, o cuidado do homem. Louvado seja Deus. Aleluia. Bem, gente, agora saímos da esfera natural e vamos para a esfera espiritual. E a primeira esfera é talvez aquela que mais envolve nós, né? É a esfera igreja. Então, agora nós vimos aqui para dentro, né? Saímos lá no meio da selva, dos campos, dos lugares de criação e vimos aqui para dentro da igreja, né? Os crentes. Então, quem são os crentes nisso tudo, né? Por que essa comparação? Por que essa ligação? Porque, obviamente, não seria inteligente que se fosse escolhido um animal para fazer uma comparação de vida, se não houvesse muitas coisas semelhantes. Amém? Muitas coisas semelhantes, senão vai escolher logo uma que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, o animal escolhido é porque ele tem semelhanças grandes com o comportamento e as características do crente. Do crente especificamente. Nós estamos batendo aqui hoje. Acho que é para acordar os irmãos que estão com sono aí. É bom usar essa técnica, né? Deixa eu ver aqui. Acordou todo mundo. Agora está todo mundo olhando para mim. Legal. Boa técnica, né? Pregadores, atenção. O microfone serve para isso também, viu? Glória a Deus. Bem, então, o que acontece? Vamos aqui fazer uma comparação de semelhanças. O crente tem autodefesa garantida? Também não, né? Por quê, né? Se nós formos olhar em relação à vida humana, até que sim, né? Todo mundo sabe se defender, se proteger, correr, se esconder. Amém? Mas e na vida espiritual? No mundo que nós não vemos nada. Como é que nós podemos proteger? Como é que nós sabemos que o nosso inimigo está em ataque contra nós? Ou que preparou uma cilada para nós? Como é que nós vamos saber? Não tem como.
Então nós não temos autodefesa à vida espiritual. Por quê? Qual é o predador do crente? As pessoas lá fora, a sua família, seus inimigos do dia a dia, do trabalho. É esses os predadores? Não. O próprio o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Esses estão trabalhando no mundo espiritual para nos prejudicar, para ter controle da nossa vida e direcionar ela para o caminho sempre errado. Sabia? Ou eu estou errado? É a palavra que está falando, né? O nosso adversário quem é? Não é as pessoas que querem o meu mal, que me perseguem, que me atacam, que falam mal de mim, que não gosta de mim, que tem antipatia. A gente fica colocando essas pessoas como nossos predadores, ou nossos inimigos. E não são. Se nós atacarmos essas pessoas, não vai acontecer nada de bom para nós. A nossa situação não vai mudar. Se nós eliminarmos essas pessoas da terra, a nossa vida não vai melhorar, gente. É perigoso levantar 2, 3 no lugar daquela que você eliminou. Seus problemas não vão acabar porque as pessoas estão sendo eliminadas, expulsas, né, lançadas em algum lugar. Não, tem que tirar todo mundo que está me prejudicando. Esquece, sua vida vai piorar. Amém? Porque a nossa luta mesmo, o que envolve as pessoas nos prejudicarem, nos perseguirem, virem contra nós, é o mal que está nelas, não é elas. Assim como nós também no passado, antes de vir para a igreja, era a mesma coisa. Hoje todo mundo é santinho, ninguém faz mal contra ninguém, ninguém fala na vida de ninguém, ninguém prejudica ninguém. Ainda bem que na igreja está todo mundo santo. Não acontece nada, né? Mas antes, viu, Rodolfo? Antes era diferente. Antes você partia para parto mesmo. Se vir para cima de mim, eu ataco mesmo. Eu grito, eu xingo, né? Então, hoje não, ninguém faz isso. Imagina um crente falar palavrão, Sandro. Que é isso aí? Isso não existe, gente. Em lugar nenhum dessa terra. Imagina crente falar palavrão, xingar. Imagina, o que é isso, né? Eu não sei nem porque eu estou falando isso, não pode nem falar. Isso não existe, esquece. Crente não fala palavrão de jeito nenhum. Crente tem a boca santa, limpa. Entendeu? Ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o pastor não está presente. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória. Tá sendo até agora, está sendo didático mesmo, né? Está sendo didático. Então, a gente não tem autodefesa contra o mal. A verdade é essa. E o nosso inimigo, ele é espiritual. E ele age não por si próprio. Mas quando a gente fala que ele é o nosso inimigo, não é que ele age contra nós, ele vem para cima de nós. Por isso que as pessoas não têm que ter medo de fantasma, de assombração, Isso o crente não pode ter medo, gente. O diabo não tem autoridade. Não tem autoridade para atacar ninguém diretamente. Não existe isso. Isso é um pensamento equivocado que a gente tinha antes. A palavra de Deus condena esse tipo de pensamento. Pessoas que, eu vi uma assombração, o fantasma que vai me pegar, vai me acabar comigo. Para com isso, ele não pode nem chegar perto de você. Sabia? Crente não tem medo de escuridão, de fantasma, de 3 da manhã, não sei o quê, meia-noite. Esquece! Primeiro porque ele sabe que o diabo não pode atacar. Ninguém, o diabo não pode atacar ninguém. Não há autoridade para ele para fazer isso. Agora, como é que ele ataca? Indiretamente. Ele usa as pessoas. Ele trabalha na mente de todos nós. Isso é comprovado biblicamente, gente. Não é teoria da igreja, Ministério, Essência da Graça, do pastor Edson. Isso é comprovado biblicamente. A gente não tem mania de falar que certas coisas é comprovada
cientificamente. Então eu quero dizer para você que nós temos muitas coisas comprovadas biblicamente. Aleluia, glória a Deus. Jesus chegou a dizer uma certa vez para o apóstolo Pedro, hein? O maior dos apóstolos até então, né? Porque Paulo, a gente ainda considera Paulo depois, sendo que Paulo nem conviveu com Jesus, né? Mas entre os que conviveram, ele era o principal, era o mais querido, era o mais chegado. Em cima dele, o Senhor falou que criaria a igreja, né? Então, o que acontece? Certo dia, Pedro, lá Jesus falando sobre o reino, o que ia acontecer, que era necessário ele passar por aquele processo e tal. Aí Pedro se levantou: não, Senhor, não vai acontecer nada contigo, não. De jeito nenhum, não fala essas coisas. E Jesus chegou, olhou para ele e falou: olha, chamou ele ao diabo, você não sabe as coisas dos céus, por isso você fala essas palavras. Então ele, naquele momento, ele viu o diabo na mente dele, fazendo ele pensar ao contrário daquilo que ele tinha aprendido. Isso prova que o diabo está trabalhando nossas mentes, gente. Está lançando pensamentos. Quando você tem um pensamento mau, não foi o Espírito Santo que colocou em você. E nem é de você mesmo, desde que você esteja pensando nas coisas boas. Mas esses demônios, eles têm esse acesso às nossas mentes. Eles não sabem quem está pensando diretamente, mas eles podem lançar pensamentos em nós. E aí é onde eles vão trabalhando na mente das pessoas e levando elas a ficarem com as suas mentes cauterizadas em pensamentos, né, malignos, em pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa das pessoas, sabe? Eles vão trabalhando nesse sentido para que a gente vai ficando assim. Então a gente tem que entender que esse é o processo que o mal usa para tentar destruir nossas vidas e destruir as vidas alheias, né? Porque no final ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele usa as pessoas para cometer esses atos. As próprias pessoas é que fazem os atos, porque ele vai conseguindo influenciar, né? Induzir os pensamentos, sabia? Era nós quando éramos do mundo, né? Também tínhamos os mesmos pensamentos. Quantas coisas ruins a gente não passava na nossa mente de fazer, que até a gente se assustava. Não, o que eu estou pensando? Meu Deus. Amém, gente? E que pensamento? De onde veio esse pensamento? Do mal. E muitas vezes ele conseguia embutir esses pensamentos em nós. Sabe assim, de uma forma sutil, né? A gente nem percebe. Às vezes, de uma maneira assim que a gente vai entrando, quando for ver, a gente já está com a cabeça feita. A gente já põe na cabeça tal pensamento, e aquilo é ruim, aquilo está errado, mas a gente aceita aquilo. Então, essa é a forma que o inimigo usa para ir tentando nos atacar e minar nossas forças, a nossa fé, o nosso ânimo, o nosso amor às pessoas, a nossa boa relação, respeito e tudo mais, vai ficando para trás conforme ele vai induzindo esse pensamento em nós. Então, por isso que nós não temos autodefesa contra isso. Assim, sem a ajuda de Deus, nós não temos essa autodefesa. A gente não sabe distinguir essas coisas, interpretar direito esses pensamentos que nós temos. Eles vêm, a gente vai, sabe, não consegue repelir eles. Pelo menos de início, a gente vai aceitando os pensamentos maus em nossas mentes, em nossos corações. E aí a gente vai se transformando nessas pessoas difíceis, né? Essas pessoas amargas, essas pessoas revoltadas da vida, críticas, desanimadas, em certo estágio desesperadas, a ponto de cometer uma loucura. É um trabalhar do inimigo. Então por isso que a gente precisa de ajuda. Então nós não temos autodefesa. Se você quiser viver sozinho, sem Deus, ai de você. Não há condição nenhuma, não desista disso, né? Mas todos nós aqui já temos essa consciência. Agora, para explicar para as pessoas lá fora, né? Vocês foram visitar os moradores do Rio. Por que eles chegaram naquele estado? Vai ver a vida que essas pessoas eram. Elas nasceram na rua.
O parto foi feito no meio da rua para esses moradores de rua, e ali eles ficaram até hoje. Não, eram pessoas com a vida até boa, organizada, estruturada, com famílias, filhos, pais, mães, esposo, esposa, e hoje estão naquele estado, o trabalhar do inimigo. Simplesmente isso é o que a Bíblia diz, não tem outra explicação. Não adianta a gente querer inventar coisas, gente, é essa a verdade. Nós somos vulneráveis ao mal. Então nós temos que entender, e é isso que nessa noite a palavra, apesar de estarmos falando sobre o dia do pastor, nos está trazendo essa reflexão também. Você vê que eu falei aqui, todo mundo parou de sorrir, tá todo mundo sério, né? Porque a coisa ficou séria. Não, mas tá certo. Se eles estivessem dando risada, eu ia falar, então o que eu falei não tá tendo valor nenhum, né? Mas todo mundo tá animado. Então vamos ver se o Espírito Santo achar que a gente tem que estar mais animado, vai ficar mais animado. Mas tem que ficar sério, vai ficar sério. Amém? Glória a Deus. Para não mudar o seu humor aí, né? Eu gosto de ver o seu humor feliz, sorridente. Quem tem o melhor sorriso para mostrar? Deixa eu ver, opa. Fazer um campeonato de melhor sorriso, dar um prêmio. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o crente também, a ovelha é pacífica, né? O crente também é pacífico, certo? Tranquilo, manso, sossegado, pode pisar no pé, que ele fala, não, desculpa aí, não foi nada não, irmão, pode pisar, não tem problema. Né? Você gosta de pisar? Pisa de novo. Dá certo? O crente é pacífico, tranquilo de tudo, gente. Ainda mais os daqui da Essência da Graça, viu, Cláudia? Os crentes daqui é maravilha, gente. Olha, você não vê um grito, não vê nada, só paz, né? Tô na paz, né? Enquanto os irmãos, tô na paz, irmão, tá tudo certo, tá tudo ok. Amém, gente? Então, a gente vai levando a descontração, mas, né, fala bastante, né? Às vezes entra até melhor, né? Então, você que é tão pacífico, né, tão tranquilo, sossegado, na sua casa, então, melhor ainda, né? Ah, na sua casa, aqui a pessoa ainda é um pouquinho, né, ela tá meio, quando chega em casa é uma bênção, né? Ali, vou te falar, viu? Não vê nem a voz da pessoa, só tranquilidade mesmo ali. Olha, que bênção. A família que fala lá, viu? A família que dá esse testemunho. A família fala tudo. É vitória, bênção. Glória a Deus. Que bênção os irmãos da igreja Essência da Graça. Bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Pacífico. Então é pacífico, é ingênuo a malícia, né? As coisas erradas, né? Aos pensamentos maus. É tudo gente santo de tudo, gente. Olha, o negócio não é brincadeira. Amém, gente? É isso mesmo? Por isso que não, né? Tá tudo tranquilo, né? Então, a ingenuidade, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar sério, então, vai. Olhando de uma forma dentro teoricamente nós deveríamos sermos pacíficos. Teoricamente deveríamos ser. Não há ninguém que vai aqui conseguir argumentar o contrário. Pelo amor de Deus, né? Jesus era manso e humilde de coração, ele disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha, tá vendo? Virou culto de doutrina aqui, ó, sem perceber. Graças a Deus. Glória a Deus. O que era comemorativo virou culto de doutrina. Então, gente, o crente deveria ser pacífico e deveria ser ingênuo também. Ou vocês não gostam dessa palavra? É bom ser ingênuo? Não na vida humana, né? Também, aí não dá nem para livrar do, né? Ingenuidade também fica ruim no dia a dia, na vida, na relação aqui na Terra. Agora, no mundo espiritual, a gente acaba sendo ingênuo por não conhecer, né? A ingenuidade por inexperiência, por desconhecimento de causa. Entendeu? A pessoa que não domina certo assunto, ela é ingênua naquele assunto.
Se ela não tem conhecimento, a pessoa fala, ela tem que aceitar. Se tiver errado, ela vai aceitar, porque ela não tem como dizer que está errado e está certo, ela é ingênua nisso. Então, ingenuidade nesse sentido. Então, nós somos ingênuos em relação ao mundo espiritual. Aleluia. Nós não sabemos o que está acontecendo lá, não sabemos como é que se age. Pelo menos, só vamos começar a saber a partir dessa fonte aqui, né? Mas sozinhos, quando eu estou me relacionando aqui a ovelha nesse sentido, o crente nesse sentido, é o crente sem Deus, sozinho. A gente está perdido no meio do mundo aí. Não sabe nem para onde vai, não, né? Às vezes está dando risada, mas não sabe nem para o que faz da vida. É assim nós éramos antes. Aí depois que nós vimos para a igreja, aí isso mudou. Isso teve uma mudança radical. Mas nós vamos chegar lá. Eu estou ainda no passado, falando sobre viver sem Deus, viver sozinho, viver na vida normal. Então, ingênuo precisa da proteção, lógico, né? Precisa de proteção. Precisa de direção. Eu creio que, no geral, as pessoas chegam na igreja cansadas, decepcionadas com tudo que tentou, que fez, né? Desiludidas da vida. Até tentaram construir, né? Tentaram realizar, mas não deu certo. Porque andaram nos seus próprios caminhos. Fizeram da sua própria forma. Confiaram em si mesmos. Confiaram na sua própria força. Vocês estão entendendo que eu estou falando da pessoa sozinha? Porque nós estamos aqui no argumento de querer provar que nós somos igual a ovelha. A ovelha sozinha, não é isso que eu falei agora? E o crente sozinho, como é que é? Eu não estou falando do crente já com Deus. Eu estou falando, poderia nem usar o crente, poderia usar a palavra homem, né? Talvez ficasse mais fácil. Ainda não é crente. Porque uma vez que passa a ser crente, ele já não está mais sozinho. Aleluia. Ele já não vive mais sozinho. Né? Ele já não vive como uma ovelha desgarrada, dispersa, perdida por esse mundo afora. É que eu usei o crente porque ele vai virar crente. Nós estamos falando daquele que nós já estamos prevendo o futuro da vida dele. Ele já vai ser crente. Mas, na verdade, o termo que eu devia ter usado era o homem ainda sem ser crente. No estágio anterior. Amém, gente? Então, isso aqui está tudo comprovado na nossa própria vida. Nós mesmos já passamos por tudo isso. E já chegamos a essa conclusão. Não, eu tentei, fiz de tudo e nada deu certo para mim. Por quê? Porque as minhas próprias forças, os meus planos pessoais, as minhas ideias não funcionaram. Então eu cheguei à conclusão, não vou tentar de novo. Às vezes não dá mais nem tempo, né? O tempo já passou. Os anos passaram. Eu vou ter que tentar novamente para ver se dá certo? Sozinho? Com a minha própria força? Com as minhas próprias ideias? Traçando os meus próprios planos? Olha que boa reflexão. Não tem como, gente. Então nós somos como ovelha mesmo, tá claro. Não conseguimos viver sozinhos. Tem animal que se vira, né, no meio da selva lá, leão, apesar que ainda tem sua família lá, mas no geral tem animais que fortes, poderosos, que eles sobrevivem sozinhos. Mas a ovelha não. E o ser humano não foi feito para viver sozinho, independente de Deus. Esquece. Deus não seria tão bobo assim, de fazer uma criatura tão inteligente e dar para ela autoridade própria, poder próprio. Aquele a quem ele atribuiu maior poder, se rebelou contra ele lá no céu. Lúcifer. Lúcifer como anjo de luz. E o Lúcifer não é um nome, um termo ruim, pejorativo, é um termo exaltado. Lúcifer, anjo de luz. Aleluia. Esse foi atribuído grande poder. E o que ele fez?
Se voltou contra o Criador. Aleluia. Glória a Deus. E Deus ia fazer uma humanidade toda para dar esse tipo de poder na mão? Esse poder de ter autossuficiência? De conseguir viver por si próprio, com as suas próprias forças e inteligência? E ser bem sucedido? Não! E nenhum de nós no lugar de Deus faria isso. Para essa criatura se voltar contra nós? Se o homem já se volta contra Deus, sendo limitado, sendo fraco, imagina se ele fosse forte. O trabalho que Deus teria. Deus, aleluia. É lógico que jamais venceria Deus. Alguém achou que conseguiria, né? O diabo chegou e pensou que poderia, só porque ele era forte, poderoso lá no céu. Os anjos mais formosos, mais que tocavam, cantavam, faziam mil e uma coisa de bom lá. Ele achou que ele teria essa capacidade. Quebrou a cara. Foi expulso de lá do paraíso. Lançado aqui onde nós estamos vivendo agora. Aleluia. Foi lançado aqui na terra. E está aí peregrinando aí, ó, buscando quem possa acompanhar ele. No habitat que ele tem e principalmente o que terá no futuro. O lago de fogo e enxofre. O lugar onde não há nem morte para aliviar o sofrimento de uma pessoa. Apocalipse diz, se eu não me engano, 9:6, e naqueles dias o homem procurará a morte. O homem procurará a morte. Olha só, haverá dias que o homem procurará a morte e não a achará. Pode pôr aqui, ó. Ó, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. É sério, gente. Porque se a gente parar para pensar, né, a morte seria um alívio para qualquer situação. O pior que seja, bem, se eu morrer, acaba tudo. Não é assim que nós acabamos pensando, achando que está resolvido. Não. Continua depois. Não tem para onde correr. Deus já montou todo o cenário, já prontinho. Já era. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então, o homem precisa da proteção, da direção de Deus, do alimento para a alma, certo? O arroz, o feijão, a carne. É isso? Não, alimento para a alma é a palavra de Deus. Aleluia. Quando o diabo estava tentando Jesus lá no deserto, e falou, pega essas pedras, transforma em pão e come. Ele falou, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, gente, reconhecimento, gratidão e obediência. Uma vez que a gente reconhece as nossas fraquezas, então a gente estando numa relação, né, com Deus, a gente é grato, né, mantém uma gratidão e mantém a nossa obediência, né? Porque nós só seremos cuidados se nós somos obedientes, certo? Existe alguma ovelha rebelde lá que podia ser cuidada? Se ela sumisse lá, se escondesse em algum lugar, daria para o pastor cuidar dela? Ela tinha que estar perto do pastor e obedecendo. Era a única forma de ser cuidado. Bem, o pastor da terra é aquele que Deus levanta, né? Para que possa fazer esse papel que eu falei aqui, de dar proteção, de dar uma direção, de alimentar, de cuidar, né, de uma forma geral, em parte, certo? Em parte. Pelo menos que no que se envolve a nossa vida aqui religiosa. Então aí entra o pastor, né, pastor humano, que é alguém que Deus escolhe por vontade própria,
levanta, capacita e põe à frente das ovelhas, para trazer uma parte disso que eu estou falando aqui. Porque, lógico, para ser um pastor é necessário que tenha conhecimento de Deus, que tenha conhecimento das Escrituras, porque é só dessa forma que vai dar vai poder fazer esse cuidado, vai poder cumprir esse cuidado com as ovelhas. E é o que nós fazemos aqui. A principal arma, a principal ferramenta que o pastor tem para cuidar das ovelhas é a palavra de Deus. Eu estou aqui revelando para vocês nessa noite sobre a questão do mundo espiritual. Se vocês não estão aqui na igreja em submissão a ouvir aquilo que está sendo ensinado, como que vocês vão entender isso? Eu pergunto, tem alguém aqui que antes de vir para a igreja já entendia isso? Que o inimigo age nos nossos pensamentos? E que ele tem esse acesso? Que é ele que nos leva a tomar aquelas atitudes, né, absurdas, drásticas, e violentas, né, de ira. Alguém entenderia isso? Eu não entendia isso no mundo. Eu achava que era eu mesmo. Eu achava que era que eu nasci assim, então por isso que eu era daquele jeito. Depois eu fui entender, quando eu conheci a palavra de Deus, que não era isso. E se eu não nasci assim, se não faz parte do meu DNA, eu posso mudar isso. Eu não preciso viver dessa forma. Eu posso passar por uma mudança, uma libertação, uma cura, para mim ser uma pessoa diferente. Então, é isso que a gente vai entendendo. A igreja está aqui, o pastor está aqui. Eu falei aqui até na oração, divido as minhas homenagens e as honras do dia de hoje com os obreiros, com os líderes, com as pessoas que colaboram conosco no trabalho, né? Porque não é só, a gente não trabalha sozinho. E as coisas que são feitas não são por uma pessoa só, mas são divididas entre todos, cada um com a sua responsabilidade. Então hoje é o dia do pastor, com os seus obreiros, com os seus líderes, com todos aqueles que colaboram com a obra de Deus. Sendo que eu faço a minha parte. E o restante cada um faz a sua. Mas que está aqui justamente para dar proteção espiritual para as pessoas que vêm para cá. Através da palavra, do ensinamento, da oração, né? Lógico, a gente ora, a palavra é dita, é recebida no coração, Deus se faz presente para agir na vida das pessoas. Aí vem o poder de Deus se manifestando. Mas Deus não vai manifestar poder onde não há esse entendimento, gente. Não adianta a gente querer que Deus haja simplesmente por agir. É necessário que a gente entenda tudo isso. Respeite, reconheça. Então é o caso. Quer dizer, o pastor está para fazer esse trabalho de cuidar das ovelhas, de dar proteção, direção, através dos conselhos, através das mensagens, usando o cajado, né, que é a autoridade, né, que é dada por Deus para essa pessoa. E assim a igreja vai podendo ter esse tratamento e ela vai desenvolvendo-se de uma forma saudável. Uma igreja que vai sendo conscientizada, que vai ficando, que tem entendimento das coisas e que começa a ser uma igreja não mais uma igreja inofensiva, frágil, que não se defende. Então, a partir do momento que nós entendemos a palavra de Deus, que nós recebemos, a gente começa assim a ter capacidade já de ter autodefesa, mas através da própria palavra de Deus. No dia a dia a gente começa a já ter essa visão, saber discernir as coisas, saber onde o inimigo está agindo na vida das pessoas, das nossas vidas.
E sabemos como lidar com a situação. Se a gente sabe que o nosso inimigo não é o ser humano, então nós não vamos mais lutar contra o ser humano. Agora nós vamos nos preocupar em convencer o ser humano de que ele está errado. Aleluia. E isso de que forma? De uma forma respeitosa, com educação, né? Com diálogo, com amor. Não é isso? Glória a Deus. Quando uma pessoa está errada, a gente agora tenta convencer ela do erro que ela está cometendo. Ou da maneira que ela está vivendo que não está certo. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa forma de lutar contra o mal. Glória a Deus. Não mais entrando em conflito, em discussão, em debate, em briga, em violência. Porque é só dessa forma que nós vamos conseguir vencer. Então a gente aprende tudo isso na igreja, o pastor. Por isso que essa representatividade pastoral é importante para nossas vidas. Por isso que é importante ouvir, né? Ouvir os ensinamentos, ouvir os conselhos. Por isso que é importante, aqui tem um versículo que fala da obediência. Obedecei vossos pastores. Em que sentido? Há pessoas que distorcem esse versículo. Ele é perigoso falar, né? Porque as pessoas podem achar que a gente vai interpretá-lo de uma forma, assim, como é que diz? Oportunista. Quer dizer que se é para obedecer, então tem que obedecer em tudo. O pastor chegou, irmão, você já recebeu o seu salário? Me dá 50% para mim que eu estou precisando. Ah, tá bom, pastor. Obediência, tá certo, né? Não é isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Obediência espiritual, no que se refere à vida espiritual, ao mundo espiritual. Aplauda o Senhor, vamos. Os conselhos espirituais dentro da palavra, é a vida espiritual. Tanto que, na verdade, a gente se resume aqui na igreja. Sabia? A obediência, esse tratamento pastoral da terra, se resume aqui na igreja. Por quê? Eu vou acompanhar vocês para a casa de vocês. Amanhã eu estou lá no escritório, na oficina, no lugar que vocês trabalham. Não vou estar. Então o meu trabalho se resume aqui, ó, o culto. A nossa relação é aqui dentro. Então essa é a parte, né? Que lógico, a partir daqui começa a refletir na vida pessoal da pessoa. As coisas começam a acontecer no dia a dia dessas pessoas. Porque elas recebem os conselhos, elas recebem as estratégias, né? Como comportar-se diante das situações da vida, dos momentos difíceis da vida, a relação com as pessoas, a relação no lar, relação no trabalho, relação com os vizinhos, com as pessoas em geral. A gente aprende aqui. Aí sim a gente vai ser pessoas pacíficas, pessoas tranquilas, né? Mas a partir desses ensinamentos. Importante, dentro de tudo isso, a gente tira mais uma conclusão que nós tiramos da ovelha. A ovelha podia viver sozinha, fisicamente falando? Não, tinha que estar no meio do rebanho. O crente pode viver sozinho, servindo a Deus? Porque tem esse pensamento diabólico aí correndo, viu? Há muitos anos já, e tem levado muitas pessoas a estar servindo a Deus dentro de casa. Está cheio de pessoas assim. Não, eu tenho um Deus, eu sou crente, eu já aceitei. Eu sirvo a Deus em casa. Me desiludi com as igrejas, decepcionei com pastores e tal. Não preciso dar dízimo. As pessoas têm... Está cheio de gente assim. Agora, está certo isso? Ela vai sobreviver, falando no sentido espiritual? Não. Precisa da igreja, precisa estar no meio do rebanho. Aí como é que vai ter um pastor, por exemplo? Se o pastor é importante, como é que você vai ter um pastor na sua casa? Um só para você? Dá para ter um só para você? Vai pagar caro, hein? Eu até posso pensar no assunto, mas eu tenho que cobrar. Tá certo? Gente. Então não dá, nós temos que estar na igreja. Viu? Não permita que o diabo coloque esse pensamento no seu coração. Tenho que estar na igreja. Não importa. Tenho que estar na igreja. Eu preciso, eu tenho necessidade disso. Até porque Deus opera aqui. Deus opera lá também, mas primeiro aqui. Deus respeita as ordens das suas ações, né?
Então ele vai agir primeiro aqui, depois vai agir no... Nós já falamos muito sobre isso, né? Ó, tudo que um pastor humano faz a favor da igreja, os obreiros, os líderes, tá? Eu estou pondo o pacote, né, gente? Entendeu? Eu acho mais justo falar assim. Eu não sou... Hoje não é o dia do pastor individualmente falando. Eu acho que é o dia do pastor e os seus obreiros e os seus líderes, que trabalham junto com o mesmo objetivo: pastorear as ovelhas do Senhor. Mas, como eu estava falando, esse pastor só tem essa condição de poder cumprir isso tudo na vida da igreja somente por um motivo: por trás da sua vida há a regência de Deus. Nada do que ele fala ou faz é por si próprio. Tudo isso vem de Deus, que passa pela vida dele e chega na igreja. Glória a Deus. 1 Pedro 5, do 1 ao 4, esse versículo final, para a gente poder resumir um pouco disso. Olha, na época, tem outros versículos que vai falar sobre isso, né? Sobre a instituição pastoral, tá? Porque a Bíblia tem versículos, eu ia até trazer, mas o tempo está curto, onde você vai ver, está comprovado a instituição, né, dos pastores na igreja do Senhor da época. Olha aqui, ó: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Volta. Presbítero. Tecnicamente, o líder das igrejas, o líder principal, eram os presbíteros. O termo presbítero é o que a Bíblia fala que era desses homens que cuidavam das igrejas. É o termo técnico, é o termo eclesiástico, certo? Amém? Só que acho que Deus viu que era necessário que colocasse um termo que pudesse deixar mais, vamos dizer, mais adequado, né? Aquilo que era o papel desses presbíteros. Então eles tinham que... Foi aí que surgiu essa segunda identidade, pastor. Mas na verdade, tecnicamente, são presbíteros. Então todos os pastores, se nós formos olhar biblicamente falando, de uma forma técnica, todos somos presbíteros, que é o cargo principal eclesiástico que a igreja tinha. Só que aqui, o próprio apóstolo Pedro, ele está falando que a gente tem que... Os presbíteros, esses homens levantados, capacitados, preparados, tinham que assumir dessa forma, assumir esse compromisso com a igreja de uma forma mais direta, né, de maior cuidado. Porque ele fala, ó: aos presbíteros demonstrou que e testemunho das aflições de Cristo e participando da glória que se há de revelar. Agora vem o outro versículo que vai dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Essa foi a ordenança dada aos presbíteros, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, né? Não por ganância em busca de interesses próprios, mas de ânimo pronto. Amém, gente? Continuando, o próximo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Quer dizer, o pastor não é dono da igreja. Ele não pode ter domínio. Hoje a gente vê muitas pessoas, devido ao lado vaidade pessoal, né, de estar tendo domínio da igreja. A gente percebe homens aí, pastores, líderes, que se sentem donos mesmo. Aliás, eles estão vendendo igrejas. Quando eles se cansam, se querem se aposentar, eles vendem e passam para outro. Você me dá tantos mil aqui, eu passo essa igreja para você. Então eles se sentem donos, né? Acontece por aí, infelizmente está. Mas nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E o último, que é o mais importante:
E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos aplaudir ao Senhor. Por detrás desse pastor, há um sumo pastor, que vai tomar frente de tudo, né? E que está cumprindo o papel pastoral quando vocês saem daqui, ó. Eu não posso acompanhar vocês. E outra coisa, eu não vou poder tratar da vida de vocês no que se refere à vida humana, ao dia a dia. A gente dá conselhos, mas não pode chegar lá e estar arrumando emprego para você, fazendo as contas de casa para você. Não, amém, gente? É você que vai fazer a sua inteligência, a sua capacidade que Deus te deu, que vai fazer você ser bem sucedido lá fora no dia a dia da sua vida. E tudo começa aqui, aprendendo aqui nesse lugar, né? Mas, acima de tudo, tem o nosso sumo pastor Jesus Cristo, que vai te acompanhar todos os momentos da sua vida. Você nunca vai estar sozinho. Ele aqui vai estar agindo através daqueles que ele levantou para te instruir, para cuidar de você na vida espiritual. Mas quando esses deixam de estar perto de você, deixam de estar envolvidos na sua vida, ele vai estar lá diretamente, tratando todos os assuntos que se referem à sua vida, para te abençoar, para te fazer uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa, em Cristo Jesus, nosso Senhor! Tinha mais coisa para falar, mas não vai dar, nem.